7. Ao mestre de jogo. Ser mestre de jogo é uma arte. Guiar um jogo movimentado e cheio de decisões é ainda mais difícil. Existem apenas 2 requisitos para ser um bom mestre de jogo: imaginação e extroversão. O resto é técnica, que pode ser aprendida aos poucos. Por isso, não se preocupe em ser um bom mestre de jogo logo de início. Isso toma tempo e é um processo cheio de tentativas e erros. Para ver se você está indo bem, é necessário se os jogadores estão se divertindo, pois esse é o único objetivo do jogo. Se seus jogadores querem um jogo fácil, facilite as coisas. Se querem um jogo assassino, coloque-os contra a parede. A maioria dos mestres de jogo, assim como os jogadores, passa por 3 fases distintas. A primeira é a fase da diversão pura. Nela, os jogadores querem vencer a todo custo. As aventuras se tornam mais e mais grandiosas, mas sempre são fáceis para os heróis. Normalmente, os jogadores enjoam disso e passam a querer dificuldade. As aventuras começam a se tornar longas e complexas, com apenas pequena parte do grupo sobrevivendo. Finalmente, após algum tempo, os jogadores se tornam veteranos em todos os sentidos. A partir daí, eles querem realidade, tramas complexas e enredos bem bolados. Sem se preocupar com o grau de dificuldade, os jogadores passam a sobrepor os obstáculos com ideias ao invés de músculo. Independente da fase em que estejam seus jogadores, deles o que eles querem e eles poderão por si próprios evoluir. Não forcem uma evolução. O jogo é feito, voltemos a frisar, para se divertir. Se as pessoas não se divertem, então não vale a pena jogar. 7.1 Dicas de como agir como mestre de jogo. Nunca deixe os jogadores ganharem o controle do jogo. As suas decisões têm que ser finais. Da mesma forma, não controle-os totalmente. Deixe que eles tomem suas próprias decisões e cometam seus próprios erros. Seja razoável. Quando alguém apresentar um bom argumento, aceite-o, sem fazer disso um hábito. O invencível não tem graça. Mudar ou alterar os atributos de um personagem não deve ser permitido. Personagens com atributos baixos e até medíocres são um desafio muito maior que um super-homem. Faça seus personagens trabalharem pelo seu equipamento e dinheiro. Veja o que eles podem fazer sem e não com. Não hesite em destruir armaduras, armas, computadores ou danificar a espaçonave. A necessidade é a mãe da invenção e base para um bom jogo. Crie aventuras abertas, que possam ser resolvidas de várias formas, com obstáculos diferentes para cada abordagem e até mesmo finais alternativos, dependendo da atuação dos personagens. Planeje tudo com antecedência. Os mapas, as fichas dos coadjuvantes e as informações da aventura devem estar prontos antes da sessão de jogo. É possível fazer toda uma aventura de improviso, mas isso exige não apenas imaginação, como também muita experiência de jogo. Por isso nós não recomendamos que mestres de jogo inexperientes o façam. Não faça aventuras assassinas e sem solução. Um mestre de jogo assassino não é engraçado. Sempre deixe uma forma dos personagens saírem das situações com as quais eles não possam lidar. Se você se encontrar em situações nas quais deseje mudar o resultado dos dados, a favor ou contra os personagens, não veja isso como sinal de ser mestre de jogo ruim, mas sim um bom mestre de jogo, que pode entender a diferença entre má sorte e má decisão. Só não os deixe saber, nem use esse recurso para perseguir ninguém. Personagens homicidas, ridículos e inconsequentes devem ser removidos do jogo na primeira oportunidade, de preferência de maneira desagradável. Não existe local para jogadores que se divertem com a morte dos outros ou que estragam uma tarde de jogo por pura estupidez. Um pouco de humor sempre cai bem, mas cuidado na dose, pois piadas demais podem atrapalhar o jogo e pôr em dúvida sua capacidade de conduzir a aventura. Seja limpo e honesto com seus jogadores, pois você não está contra eles, mas sim com eles. Você deve ser a pessoa na qual eles confiam e que os guia pela aventura. Ache uma área sem muito movimento ou distúrbios, pois o clima do jogo pode sofrer quando interrompido no momento errado. Não se esqueça de papel, lápis, dados, refrigerantes, salgadinhos e muita imaginação.